Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bombas Centrífugas e Companhia, trazendo como sempre, muitas informações interessantes e importantes sobre esse equipamento tão fundamental em nossas vidas. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto que muitas pessoas inscritas no meu canal pediram, a respeito, não especificamente da montagem de rolamentos, tá? Isso vai ficar para um próximo vídeo, mas especificamente qual que é a folga que deve existir entre a tampa do suporte, de mancal de uma bomba centrífuga, claro, e o rolamento, e os rolamentos, tá? A gente já vai ver isso aí, tá? Pessoal, antes de continuar, peço a gentileza, quem não é inscrito, inscrevam-se no canal, é muito importante, tá? Para que esse canal continue crescendo cada vez mais e mais, acione as notificações, porque todo novo vídeo vocês serão notificados. Deixem seu like, o like é muito importante também. Dúvidas, críticas, comentários, sugestões, sempre muito bem-vindos, tá? Inclusive estou precisando de sugestões para novos vídeos aí, tá? Voltado ao tema bombas centrífugas, claro, tá? Então vai ser um maior prazer atender aí. Gente, também praxe, eu sempre peço aí no início dos meus vídeos, caso eu cometa algum erro na explicação, alguma palavra escrita errada, vocês me perdoem, tá? E façam nos comentários, para que eu possa fazer as devidas correções aí, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos ao vídeo. O suporte de mancal de uma bomba centrífuga completa tá aí, tá? Eu estou dizendo, claro, somente do suporte de mancal, cavalete de mancal, normalmente recebe esses dois nomes, Em bombas multistágio, normalmente nós chamamos de caixa de mancal, mas vamos falar aqui especificamente, de bombas de um estágio só, tá certo? O suporte de mancal, quais são os componentes que compõem um suporte de mancal completo ou montado, tá? Então, o suporte de mancal ou cavalete de mancal, normalmente o nome mais comum que os fabricantes utilizam é o suporte de mancal, ou seja, suporte de rolamento, tá? O mancal nada mais é do que o rolamento, tá? O eixo, que faz parte do suporte quando montado, claro. Os rolamentos, então tá aí, são dois rolamentos, nesse caso, tá, gente, especificamente nesse caso aí, tá, tem bombas que tem 3 rolamentos, tem algumas bombas que tem 4, tá, mas eu vou focar mais esse tipo de suporte que é o mais usado, E aí eu tenho ali quem, gente? A tampa do suporte, na tampa do suporte nós temos os retentores, e as juntas planas que fecham esse conjunto aí. Então, o conjunto montado, é claro que eu não coloquei aí bujão, parafuso, a vareta de nível de óleo, tá? Não, isso não importa, agora para o nosso vídeo aí, tá? Então, o suporte completo estaria aí. Quando eu falo em folga, gente, que folga que é essa? Então, uma folga correta, então tá ali, ó, folga entre tampa e rolamento, Folga entre tampas e rolamentos, que se a gente for ver as duas aí. Então, tá aí um suporte de mancal, aquele suporte ele está cortado, tá? Então, nós temos aí o rolamento dianteiro, o rolamento traseiro, ou o rolamento do lado acoplado e o rolamento do lado não acoplado, tá certo? Tá aí os dois rolamentos, ok? As duas juntas planas, então de cada lado vai junta plana. Tem algum suporte, gente, que vai anel O-ring, tá? Vamos falar desses que vão às juntas planas, tá? A tampa do suporte, tá? Então, as duas tampas, então tá aí. O conjunto. Não desenhei o eixo, pessoal, porque não há necessidade, tá? Mas o eixo vocês devem saber que ele estaria colocado aqui, certo? Vocês estão vendo ali, onde apareceu pintado de branco ali, ó? Então, tá aqui, ó. Então, a folga que eu quero comentar com vocês é essa folga aí, gente, ó. Então, a folga entre esse ressalto que tem na tampa do suporte e a pista externa do rolamento. Então, é essa folga que é muito importante, tá? Que está na faixa, gente, de 1/10 a 3/10. Onde que você conseguiu essa folga, Marcos? Nos manuais dos fabricantes, dificilmente a gente vai encontrar essas folgas aí, tá? Mas nós sabemos, prática aí, que há necessidade de manter uma folga nessa faixa aí, de 1 a 3/10.
Isso aí é experiência, né? Muitas montagens, então a gente chegou à conclusão aí que deixando essa folga aí tá em ordem. Ah, Marcos, mas eu deixo 5 centésimos e tá tranquilo. Beleza, gente, então vai da experiência. Ah, Marcos, eu deixo 5 décimos. Beleza, tá? Mas normalmente a folga se situa na faixa de 1 a 3 décimos, tá certo? Então essa, vamos dizer assim, que seria a nossa folga correta. O importante, gente, é que tem que ter uma folga. Essa folga não pode ser muito pequena ou não, e também não pode ser muito grande. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então vamos levar em conta que essa folga de 1 a 3 décimos é uma folga correta aí. Vamos dizer agora que existe uma ausência de folga entre tampa e rolamento. Por exemplo, uma espessura de junta incorreta. Então, está ali o rolamento, né, os 2 rolamentos, as juntas, não sei se vocês perceberam que eu mudei um pouquinho a espessura dela, tá? E ali estão as tampas. O que aconteceu, gente? Na ausência da junta. A ausência da junta, se a gente não colocar junta, vai vazar óleo, tá? Então não tem como, tem que ter junta. Ou um anel ring, nesse caso eu estou usando junta, como eu falei para vocês, tá? Então eu estou supondo aqui que não existe folga, tá? Se não existe folga, gente, o que vai acontecer? Durante o funcionamento, vai haver aquecimento desses rolamentos aqui, tá? Havendo aquecimento, vai haver dilatação. Havendo dilatação, como eu não tenho folga, vamos dizer assim, os rolamentos estão trabalhando prensados ou sanduichados entre as 2 tampas, o que vai acontecer depois de um certo tempo, gente? Vai haver aquecimento de rolamento, consequentemente, né, esse aquecimento pode gerar o que? Uma dilatação, pode acontecer um travamento, uma série de problemas aí, tá? Consequentemente também o óleo lubrificante vai perder a viscosidade dele, vai prejudicar a lubrificação. Quer dizer o quê? Eu não posso trabalhar com esses rolamentos totalmente sem folga ou sanduichados. É muito comum a gente ver bomba, que depois que a gente monta, tá? Coloca as tampas, tudo certinho, o eixo, a gente vai girar o eixo com a mão, a gente sente o eixo duro de girar, tá? Tá difícil. Aí a gente percebe que só de soltar os parafusos de uma das tampas, o eixo, ele alivia. Então isso, gente, já é um sinal de que o rolamento está trabalhando sanduichado entre as tampas, tá? Então, tem que haver uma folga, tá? E agora, o que vai acontecer? Ó, também, excesso, agora não é uma ausência, agora é um excesso de folga entre a tampa e o rolamento. Então, vamos supor que eu fiz a montagem e por um motivo qualquer botei uma junta de espessura maior, tá? Não tinha uma junta de espessura correta, uma junta recomendada pelo fabricante, peguei lá uma junta de espessura maior. Se eu estou usando uma junta de espessura maior, gente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma folga maior aqui, tá vendo, ó? Tá? Então, eu ultrapassei aquela folga recomendada. Se eu tiver essa folga maior, o que pode acontecer? Bomba, ela tem puxo axial, tá? A tendência do conjunto girante é puxar para sucção. Então, vamos dizer assim, toda partida da bomba, eu vou ter o eixo vai tender a se deslocar para frente, tá? Então, durante o funcionamento, pode acontecer o que, gente, com esse excesso de folga? Olha o que acontece, ó, tá vendo? Os rolamentos, eles podem ficar lá dentro se movimentando, tá? Por esse excesso de folga aí, tá? O que vai acontecer? Isso aqui se movimentando, eu vou ter desgaste aqui do alojamento, tá? Eu vou ter vibração, vou ter ruído. Quer dizer o quê? Então, existe essa possibilidade de movimentação axial do conjunto girante e os problemas que eu acabei de falar que pode acontecer. Então, quer dizer o quê? Que nós não podemos ter uma folga muito excessiva, nem uma folga muito pequena. Outra coisa também, né, gente? Esse movimento, lembra que aqui vai ter um rotor, o rotor pode começar a roçar na carcaça, tá? Se eu tiver um selo mecânico, eu vou mudar, o selo vai trabalhar também, então posso ter danificação nas faces do selo, então uma série de problemas. Ou seja, nós temos que ter uma folga, tá? Que nesse caso aí eu estou dizendo que na faixa de 1 a 3 décimos. E como que a gente faz para medir isso aí? Muito fácil, né, gente? Então tá ali o suporte com os rolamentos, tá?
Então, certificar, claro, né, que os rolamentos estejam bem encostados aqui nos ressaltos. Não adianta nada a gente querer medir essas folgas se o rolamento não estiver bem encostado aqui nos ressaltos internos, tá certo? Eu venho com o paquímetro e meço qual que é a medida da face onde a tampa vai encostar até a pista externa do rolamento. Fazendo essa medida aí, gente, ó, coloquei ali, por exemplo, que é uma medida de 6 milímetros, tá? Então, aqui, ó, fiz a medição, então, vamos chamar essa medida de medida A, 6 milímetros, maravilha? Então, tá. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos medir aquele ressalto que tem na tampa, tá? Essa medida, gente, ela deve ser feita com a junta, tá? Ah, Marcos, qual que é a espessura da junta? Gente, isso aí é dado de fabricante, tá? Então, essa junta, essa medida, desculpem, ela tem que ser feita, né, junto com a junta, né? Interessante, né? Então, olha ali, gente, fiz a medida, tá? Aumentando ali só para a gente ver a medida, ó, eu tive ali quanto? 5,7 milímetros, então eu chamei de medida B, tá? Então, fiz essa medida, maravilha. Qual que vai ser essa folga total, então, gente? De novo ali os rolamentos, tá? A junta, tá? As tampas. Então, aquela folga vai ser o que, gente? Qual que vai ser essa folga total? Aqui eu coloquei folga total, o mesmo procedimento, tá? De medição, aquela coisa toda. Então, a folga total vai ser a medida A, que é a medida da face do suporte até a pista externa do rolamento, menos, tá, o ressalto que eu tenho aqui na tampa do suporte. Fazendo essa medida, 6 menos 5,7, eu tenho 3 décimos de milímetros, que seria uma medida, uma folga ideal, tá? Na faixa de 1 a 3 décimos está correto. Mais uma vez alerto, gente, isso vai muito da experiência de vocês, tá? O importante é que tem que ter uma pequena folga, e essa folga não pode ser excessiva, certo? Como que eu ajusto essa folga se ela estiver, não tiver na tolerância, tá? Não tiver nessa faixa aí. Caso eu tenha uma folga maior, vamos supor que eu fiz aquela medida, deu 1 milímetro, exagerando aí, tá? Deu 1 milímetro. O que eu devo fazer, gente? Eu devo usinar a face da tampa. Porque se eu usinar essa face aqui, ó, onde vai a junta, essa tampa ela vai um pouquinho mais profundo. Então, no caso que eu dei um exemplo, vamos supor que esteja com 1 milímetro de folga e eu quero deixar com 3 décimos, eu devo usinar quanto? 7 décimos aqui, ó. Aí ela vai descer, né, ela vai entrar mais 7 décimos, aí eu vou ter a medida correta, beleza? Então, na folga maior, eu devo usinar a face da tampa. E caso eu tenha uma folga menor, vamos supor que eu medi lá, não deu folga nenhuma. Olha lá, utilizar juntas planas com a espessura recomendada, tá? Essa informação é importante. Numa folga menor, gente, o que eu devo usinar? A face do encosto, tá? Então, vamos supor que eu medi a folga deu 0, né? Não tem folga nenhuma. Eu quero deixar com uma folga de 3 décimos, eu devo usinar essa face aqui em quanto, gente? Em 3 décimos, tá? Quer dizer o quê? Que aí eu vou ter aquela folga de 3 décimos que é a recomendada, certo? Então, é bem simples, né? O que eu já vi fazer, que não é recomendado, gente, como não ajustar a folga, não é recomendado colocar mais juntas para alcançar a folga ideal. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que eu acabei de falar, o que muita gente faz? Ao invés de usinar, que às vezes não tem um torno ali adequado, não tem esse recurso, coloca mais juntas aqui, tá? Gente, eu vou falar que não pode, não poder não é assim, né? Mas não é recomendado. Então, por exemplo, ali, ó,
vamos supor que vamos supor que essa junta seja de 1/10, a espessura dela. Então, eu usei 3 juntas para chegar na folga 3, né, de 3/10. Não recomenda, tá? Ah, não pode fazer? Não, é diferente, né? Não poder é uma coisa, né? Não é recomendado. Que está fazendo um pacote aqui, né? Um sanduíche de juntas aqui. Tá? Mas aí fica a critério de cada um. O importante é que existe essa folga, que não pode ser muito grande, nem ter uma folga zerada aí, tá? Então, gente, é isso aí, é uma medida muito fácil, né, mas é extremamente importante, né, é muito comum a gente ter esse problema aí de aquecimento de rolamento justamente pela ausência dessa folga, tá certo? Gente, é isso aí, eu espero que tenham gostado do vídeo, né, um vídeo curto, mas é bastante importante. Obrigado por assistir, né, até um próximo vídeo. Mais uma vez, gente, inscrevam-se no canal, é bem importante, acione as notificações, deixem seu like, dúvidas, críticas, comentários, sugestões, sempre muito bem-vindos. Gente, valeu, muito obrigado e até um próximo vídeo. Até mais.